Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Hoje nós vamos falar de algo que também é muito importante. O que a empresa espera de um supervisor? Muitos profissionais simplesmente executam o seu trabalho. Mas aqui, como nós falamos em aulas anteriores, nós temos que ter uma visão analítica, uma visão crítica, uma percepção maior das coisas. E você analisar e pensar no que a empresa espera de você também é algo muito importante. A empresa não espera somente que você cumpra o seu horário, que você entregue os documentos, que você aplique a disciplina, que você tome conta da sua área. Ela espera muito mais e você tem que entender isso no profundo, naquilo tudo que uma empresa precisa de um supervisor, mesmo que ela não saiba disso. Talvez você fazendo esse curso aqui, você pode mudar muita coisa dentro da sua empresa. Talvez você seja um coordenador, um gerente que resolveu ver de uma forma diferente, de uma visão diferente, como é que é ser um supervisor. E se você está fazendo esse curso de supervisor, talvez você já seja um supervisor, você vai chegar diferente na sua empresa. Isso aqui vai mudar. Essa percepção de empresa que vai ser dita aqui nessa aula, ela vai mudar a sua visão e você vai entender melhor o que a sua empresa precisa de você como profissional supervisor de segurança. Então, vamos à tela. O que a empresa espera do supervisor? Na maioria das empresas, o que se espera de um supervisor é apenas que ele entregue documentos e cubra as faltas. Mas o supervisor é muito mais que isso, e algumas empresas, percebendo isso, já estão saindo na frente e investindo em treinamento para os seus supervisores. Um bom supervisor é um investimento para a empresa de segurança. A empresa busca diminuição de gastos para aumentar a sua lucratividade. E por isso, muitas investem na qualificação dos seus supervisores para que o serviço seja prestado da melhor forma possível, sem gastos desnecessários. Algumas coisas aumentam os gastos desnecessários, e esses com treinamento podem ser evitados, tais como faltas e atestados. Cobrir faltas e atestados, com certeza, é o que mais gera custo para a empresa. Nesse caso aqui, é um custo que tem ligação direta com o supervisor. Sim, as pessoas passam mal e isso não tem como impedir, mas estamos falando de pessoas e 80% dessas faltas estão ligadas com a insatisfação do funcionário com a empresa, o contrato e por falta de disciplina aplicada corretamente. Trabalhar com pessoas requer acompanhamento constante. Com isso, você passa a conhecer bem seus vigilantes. Eu comecei em uma época em que o vigilante era tratado como um paramilitar. Nessa época, as empresas tinham muitos contratos. Até em terreno vazio se colocava vigilante. O mercado era aquecido e ter vigilante era relativamente barato. Se a empresa tivesse que escolher entre colocar um vigilante ou um porteiro, muitos escolhiam o vigilante, porque a diferença de preço não era nada assustador. E valia a pena fazer esse investimento. Afinal, entre um porteiro e um homem armado e treinado, qual você escolheria? As empresas de segurança trabalham com um grande quadro de reserva. Vigilante errava, punição e muitas vezes com suspensão e cobria com reserva. A empresa não se importava com as faltas porque cobrir não era caro. Tinha vigilante, e tinha vigilante que era tão alterado que se ele faltasse era lucro. Até que as coisas começaram a melhorar para os vigilantes. Algumas conquistas como intrajornada, adicional de risco de vida, ajudaram a aumentar o salário do vigilante e com isso aumentando o seu custo. Em seguida veio a crise e com tudo isso, ter vigilante ficou muito caro. Terreno vazio que tinha vigilante já não tem nem vigia. Portaria onde se tinha vigilante hoje tem porteiros. O número de clientes que as empresas tinham foram diminuindo. O grande quadro de reserva que as empresas tinham já não existe mais. A disputa para fechar um contrato é muito grande. A margem de lucro das empresas caiu bastante para se manter no mercado. E onde as empresas esperam ganhar? Na diminuição de custo. E o supervisor é o garantidor disso. Pode fazer o teste. Supervisor despreparado, que não sabe lidar com seus funcionários, dando a eles a importância que eles têm, pode afundar a empresa com um alto número de faltas. E não estou falando aqui para não punir, estou falando aqui de punir de forma errada ou até mesmo de não punir. Com essas mudanças na economia e no valor do serviço de segurança, o serviço do supervisor mudou. Antes era meio bruto, severo,
hoje tem que ser um gestor estratégico, com visão analítica e proativo. Você tem que conhecer bem os contratos, suas particularidades e os seus vigilantes. Uma punição desnecessária gera insatisfação, faltas e custo. Diminuir ao máximo esse custo é o que a empresa espera de você. Rotatividade. Mudar o vigilante de posto é uma das coisas que geram custo. Por isso, o supervisor tem que fazer bom acompanhamento, treinando sua equipe e estar sempre em contato com o cliente para não ser pego de surpresa. Representatividade. O supervisor é o porta-voz da empresa. Quando ele chega no contrato, é a empresa que está chegando. Nunca ele deve esquecer disso. Não se pode de maneira alguma falar mal da empresa para os seus subordinados ou clientes. Isso tira a credibilidade da empresa e causa descontrole da sua área, uma vez que os seus vigilantes e clientes estão desacreditados com a sua empresa. Toda empresa tem seus problemas, mas em sua maioria é passageiro. Mas a palavra do supervisor tem peso e essa fica. Então, o controle e equilíbrio emocional são fundamentais para o desenvolvimento de um bom supervisor. Dias difíceis aparecerão. O supervisor sempre será o porta-voz. Como sua função é, entre outras, resolver problemas, ter cuidado com o que fala é fundamental para evitar problemas futuros. Você terá que matar um leão por dia. Não adianta se estressar, porque no outro dia tem mais. Nunca desabafe com um vigilante ou cliente. Você perde a credibilidade. Espera-se de um supervisor que ele seja a solução dos problemas. O profissional que dá o caminho a ser seguido. Não se espera desse profissional sinal de fraqueza ou insegurança. Lembre-se disso. Um exemplo a ser seguido. Eu me lembro que eu odiava fazer a barba em minhas escalas 12x36 quando eu era vigilante. Mas fazia porque o meu supervisor todos os dias trabalhava de forma exemplar. Se ele fazia, não me restava outra alternativa que não fosse estar, no mínimo, igual a ele. Um vigilante chegar no posto com a barba por fazer até se tolera, mas um supervisor não dá para tolerar. Ele tem que ser o espelho da sua equipe. E eu estou usando aqui a barba como exemplo, mas o supervisor é o espelho em todos os sentidos. Sua postura, seu modo de falar, e em tudo deve se preocupar no exemplo. Eu não gostava de fazer a barba a cada 48 horas. Quando eu passei para o cargo de supervisor, minha escala passou a ser 5x2 e todos os dias eu tinha que fazer a barba. E acredite, você se acostuma. Comprometimento. Como representante da empresa, junto a clientes e funcionários, é normal que participe de reuniões, treinamentos, etc. Sempre chegue antes do horário agendado. Isso passa confiança, tanto para você quanto para a sua empresa. Esteja sempre com sua agenda em mão. Tome as devidas anotações e dê sempre o feedback. Isso é muito importante. Nunca deixe de dar retorno. Sempre retorne com feedback. Seja para seu cliente, seja para o vigilante, seja para a empresa. Uma pessoa que não dá o feedback não passa credibilidade alguma, pois espera-se que o supervisor resolva os problemas. E essa solução deve ser apresentada dentro do prazo estabelecido. Sempre peça um prazo e cumpra esse prazo. Isso é importante. Bem, você viu aqui, nesse primeiro texto, algo que a gente já conversou. As empresas, há 10 anos atrás, elas tinham um comportamento muito diferente no mercado. Assim também era o supervisor. Muitas empresas estão perdendo contratos, estão perdendo concorrência, porque não estão conseguindo ficar no mercado devido aos altos custos. Custos que podem ser diminuídos aqui, no supervisor, dentro do contrato. Então essas empresas que ainda não abriram a mente para treinar o seu supervisor, para que ele reduza os custos, essa empresa ela tende a sair do mercado. Muitos gastos podem ser evitados. Nós vemos aqui, que faltas e atestados geram muito custo. Você vê aqui como é que o mercado muda, Há 10 anos atrás era bem diferente. As empresas ganhavam muito em cima do vigilante, mas muito mesmo. Ter vigilante era barato. Qualquer empresa poderia ter vigilante, então o quadro de reserva naquela época era normal que ele ficasse encharcado. Então se o vigilante não fosse, você cobria, muitas vezes a empresa nem lançava falta, e o vigilante faltava, ganhava o dia ainda. Era um descontrole devido a esse tanto de contratos que você poderia pegar naquela época, Hoje está diferente, a concorrência está cada vez maior, então tem que trabalhar esse lado de gestão do supervisor para diminuir os gastos. E você vê, talvez, não sei quanto tempo você tem de segurança. Eu trabalho desde 2003, como eu relatei aqui, vigilante tinha até em terreno baldio.
Tinha contratos da empresa que eu trabalhava que tinha terrenos vazios que as pessoas compravam para ninguém invadir, colocavam um vigilante ali e era super barato. Você poderia escolher nas portarias se você colocava um vigilante ou um porteiro devido ao baixo custo para as empresas, né? E como tinha muito contrato de vigilante, as empresas ganhavam muito. Mas chegou um tempo que as coisas foram mudando, os vigilantes começaram a ganhar melhor, né? Veio a intrajornada, que é o pagamento da hora de almoço. Naquela época não recebia, né? Até 10 anos atrás. Até menos de 10 anos atrás. Estou jogando 10 anos que dá para você ter uma percepção melhor de como as coisas mudaram. Veio também pagamento de adicional de risco de vida. Então você ter um vigilante ficou mais caro. Logo depois veio a crise e as empresas que contratavam o serviço de segurança tiveram que se adequar. Não dava mais para elas poderem escolher entre porteiro e vigilante. Então muitos escolheram porteiro, outros não tem nem porteiro mais, não tem nem vigilante, não tem vigia, não tem nada. Muitas empresas que contratavam o serviço de segurança hoje não contratam mais. Eu já dei exemplo que eu trabalhava numa empresa que tinha 11 vigilantes, 5 em cada noite, né? E tinha um vigilante que trabalhava de dia. Hoje lá só tem um porteiro. Então assim, mudou muito. Então a concorrência, para ajudar isso, o número de empresas de segurança só aumentou, né? Meio que dobrou de 10 anos para cá, aqui na região onde eu moro, meio que dobrou. A quantidade veio muitas empresas de fora, então a concorrência está cada vez maior. Se a empresa colocar um preço lá em cima, ela não consegue pegar contrato. Você vai colocar um preço lá em cima, vê uma empresa que coloca um preço lá embaixo, ela ganha um contrato de vigilante. Essa empresa que colocou o preço lá embaixo, ela não pode se dar o luxo de ter reserva, ela não pode se dar o luxo de ter muitas faltas, então ela tem que trabalhar enxuta, ela vai ganhar em cima daquilo que ela economiza. Outra coisa que se espera do supervisor é que ele tenha um controle, né? Isso aqui é a visão da empresa que ela espera do supervisor. Então você vê, rotatividade é outra coisa que gasta muito dinheiro da empresa. E a rotatividade ela acontece muito quando você não faz o acompanhamento de contrato, que eu já falei e vou falar muito ainda sobre acompanhamento de contrato, que é o que mais reduz problema para o supervisor, é ele acompanhar. Acompanhar não é só ir no contrato. Você tem um checklist que você vai acompanhar, vai fazer todos os dias que você for no contrato. Isso aí reduz muitos problemas. Reduz o problema de falta, reduz o problema de você ter que trocar o vigilante porque ele teve um problema com o cliente. Porque se você está sempre perto, você consegue evitar que o cliente fale com você, troca o vigilante. Trocar o vigilante é normal. Você pode trocar quando você perceber que tem um problema para vir. Você sentiu que o cliente talvez está com implicância com o vigilante, mesmo que o vigilante é bom, mas você está no contrato, você consegue fazer isso antes dele pedir. Você já sentiu. Tinha cliente que falava comigo assim, Edlan, sei não, ó, vê aí, talvez a gente vai ter que trocar o vigilante tal. Não vou trocar agora não, tá? Vou dar mais uma chance para ele. Não passava um próximo plantão já tirar o vigilante do posto. Por que você trocou o vigilante? Falei, você falou que possivelmente ia ter, não, mas eu não quero trocar ele agora. Eu falei possivelmente, então senhor, eu não posso esperar o senhor me pegar de surpresa. Eu vi que nesse momento a melhor opção que eu tinha era trocar. Então já treinei um outro vigilante, o senhor acompanha agora, a gente vai tentar fazer um trabalho melhor do que o outro estava fazendo aqui. Então você não é pego de surpresa, tá vendo? É isso que o supervisor tem que pensar, ele tem que ser proativo, ele tem que pensar antes do problema acontecer. Você teve oportunidade, o cliente já alertou para você, ele já deixou a deixa para você. Tem cliente que não gosta, ele gosta de deixar a deixa, ele gosta dele pedir. Não espere. Deu para trocar? Troque. Não dá? Trate. Converse com o vigilante. Faça com que ele faça o serviço certo. Através da conversa. Convença ele, poder de convencimento do supervisor, que ele precisa fazer o serviço certo. Você conversando assim, você evita de ter que suspender ele, de que dar uma suspensão, você evita de ter que dar uma advertência, então você pode evitar muitos problemas, certo? Talvez você não tenha a opção de trocar ele naquele momento. Se tiver, troque, não espere, tá? Seja proativo. Então por isso que é importante muito o acompanhamento de contrato, reduz muito os custos da empresa. Nós vamos falar muito sobre isso aqui nesse curso. Representatividade, a empresa. O supervisor, ele é o representante da empresa. Lembra quando eu falei para você, quando você chega no contrato, é a empresa chegando no contrato. Você é a empresa que chegou ali, você representa a empresa. A empresa passa por muitos problemas e você nunca deve falar mal da empresa, isso é antiético. Questão de ética, você nunca pode, você falou mal da empresa,
acabou você na empresa, acabou, porque você não vai ter credibilidade nenhuma com o cliente, você não vai ter credibilidade nenhuma com o seu funcionário. O funcionário não pode perceber que você está desanimado. Como é que ele vai fazer o serviço, né? Como é que ele vai confiar na empresa se o meu chefe, o meu supervisor já não confia mais? Acabou. Então, problemas, as empresas passam por problemas e elas têm que superar, e você faz parte da solução. Você tem que fazer parte da solução do problema e nunca fazer parte do problema. Então, se a empresa está passando por um momento difícil, agasalha, segura, converse com o seu gerente e dê sempre um feedback positivo para os seus funcionários e para os seus contratantes. Nunca fale para o cliente mal da empresa, nunca queira desabafar com o vigilante, nunca queira desabafar com o cliente, eu não aguento mais, está muito sobrecarregado. Não faça isso, cara, não faça isso, que isso vai acabar com a sua carreira de supervisor. Seja firme, forte e seja ético. Da empresa você não pode falar mal, o supervisor não pode falar mal. Quer falar mal? Fala com outro supervisor. Desabafe com outro supervisor, desabafe com seu gerente, fala para ele, não estou aguentando mais, eu preciso você tomar uma atitude, eu estou precisando de férias, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Mas nunca chega para um vigilante e fala, não estou aguentando, eu estou precisando de férias, ninguém me escuta. Não faça isso, não faça isso, porque o seu vigilante um dia vai desabafar com você, o seu vigilante vai passar por problemas, e ele precisa de ter alguém firme e forte, não precisa de um cara fraco. Você tem que ser forte. Agora a empresa espera também que o supervisor, né, assim como nós vimos aqui, ele seja um exemplo a ser seguido. Não dá para você chegar no posto com a barba por fazer. Não dá para você chegar no posto com a roupa toda amarrotada. Não dá para você chegar no posto com o seu sapato todo sujo. Então, o supervisor, ele tem que ir pelo exemplo. Você tem que ensinar pelo exemplo. E como eu disse aqui, eu nunca gostei de fazer barba. Aquilo me incomodava, me dava um monte de alergia aqui embaixo. Mas como que eu não ia fazer a barba se eu olhar para o meu supervisor, ele estava com a barba toda feitinha? Então não tinha como, eu tinha que fazer a barba. Como que eu ia chegar com a roupa amarrotada se a roupa do supervisor é impecável? Como que eu vou estar com o meu coturno sem engraxar se o coturno do meu supervisor está brilhando? Então você tem que ensinar sempre pelo exemplo. E eu vou falar para você, fazer a barba todo dia, como eu disse aqui, você acostuma. Eu comecei fazendo a barba de cima para baixo, depois eu estava fazendo quando eu pensava que não, só de baixo para cima, todos os dias, não me dava mais alergia. Então é uma questão de costume, então você tem que dar o exemplo. E eu estou falando de barba aqui, é só um pequeno exemplo, tá? É de várias coisas, você tem que ser exemplo em tudo, na sua conduta, no seu comportamento, no seu jeito de falar. Não fale com gíria. Não é legal ter um chefe que chega com gíria. Esse negócio de chegar e dar tapinha e soquinho, isso não combina com o supervisor. É apertar a mão, segurar forte e olhar no olho. Isso que o supervisor tem que fazer. Comprometimento. Então, como eu disse, né, o supervisor, ele representa a empresa. Você vai representar a empresa em várias vezes. Quando o cliente ligar para você, você está representando a empresa. Quando tiver uma reunião no contrato com o cliente, você vai representar a empresa. Então, representando a empresa, você tem que dar um belo de um exemplo. Você não pode chegar atrasado, você tem que ter uma agenda. Se a empresa não te fornecer uma agenda, você compre, né? Tenha o seu material. Eu tinha uma pasta, eu chamava essa pasta de escritório móvel. Ali tinha tudo, grampeador, clipe, eu tinha os cartões de ponto reserva, eu tinha minha agenda. Eu não esperava a empresa me dar. Eu pedia, se ela não me desse, e eu mesmo comprava, porque aquilo facilitava o meu trabalho e ficava bonito perante o cliente. Uma vez o cliente chegou, depois da reunião, tinha vários fornecedores, né? E eu estava lá como um dos fornecedores, eu era um fornecedor de serviço, e o cliente pediu os nossos cartões. Eu abri e entreguei um cartão. Um supervisor que estava lá de uma outra empresa pediu um pedaço de papel, anotou na caneta o pedaço de papel, ficou feio para ele, né? A empresa forneceu o cartão para mim, então isso passa uma visão, né, profissional da empresa. Não te aconselho a comprar cartão, porque também já é mais caro. A empresa tem que fazer. Se a empresa que você trabalha não te dá cartão, dá essa ideia para eles, porque passa uma visão boa da empresa, profissionalismo, né? Uma empresa que tem um cartão de supervisor, você entrega para o cliente, olha, está aqui meu cartão, meu e-mail é esse, qualquer coisa você entra em contato. Então isso aí é profissionalismo. Então represente bem a empresa, chegando às reuniões antes do horário previsto. Lembre-se de se policiar na hora de falar, para não usar gírias, para não usar um português inadequado. Procure falar sempre o português correto. Leia bastante livro. Ler livros vai te ajudar tanto no falar
quanto também na hora de escrever. Isso é importante. O supervisor não pode se dar o desleixo de escrever erradamente um e-mail, de falar erradamente. Então, não para aqui. O seu crescimento como supervisor não para nesse curso aqui. Leia pelo menos um livro a cada 2 meses. Leia livros que vai te ajudar como gestor. Livros dessa área, tanto como de autoajuda, como liderança, também como empreendedorismo, vai te ajudar muito. Então, esses aqui são alguns tópicos do que uma empresa espera do supervisor. Curiosamente, algumas empresas ainda nem sabem disso aqui, né? Por isso que estão gastando dinheiro e estão fechando as portas. Mas são coisas importantíssimas que as empresas precisam que o supervisor faça. Ok? Então, muito obrigado até aqui e até a próxima aula.